pela Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, no Hospital Valfredo Gurgel, preceptor da residência de cirurgia geral do Hospital Valfredo Gurgel e professor da disciplina de cirurgia torácica da FACEN em Mossoró. Então, com a palavra, doutor Hugo, para a aula de derrame pleural. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite, né? Agradecer às meninas aí que estão encabeçando a Liga de Cirurgia lá de Cajazeiras. É muito bom, assim, a gente ver o lampejo, né? Aquela luz ainda acesa no fim do túnel de pessoas que gostam de cirurgia, que querem ser cirurgiões. Então, é muito bom ver que isso ainda está sendo passado de geração para geração, né? E que as pessoas não estão apenas se encantando por outras especialidades clínicas, estéticas, enfim. Então, é muito bom e é muito bom também ter esse primeiro contato depois que eu me formei, né? O ano passado fez 10 anos que eu terminei a faculdade, então já faz algum tempo que eu saí aí de Cajazeiras e que saí pelo mundo aí afora, literalmente, né? Fazendo residências, enfim. E é muito bom ter esse primeiro contato depois que terminei a faculdade com vocês, né? Então, é um sentimento muito, como é que eu posso dizer, de proximidade, né? Porque eu sei exatamente o que vocês passaram, o que vocês passam, o que vocês vão passar ainda em termos de dificuldade, né? Por serem jovens, estarem em uma faculdade ainda nova, né? Que, querendo ou não, é uma faculdade ainda nova, no meio do sertão, uma região de difícil acesso, onde o acesso às especialidades, aos especialistas, a professores, a médicos mesmo, que queiram ser professores, é sempre muito difícil, né? Que, inclusive, também é uma realidade, de certa forma, de Mossoró, né? A gente tem também uma certa limitação em termos de acesso a algumas especialidades, os professores terem aquela ainda os colegas terem ainda aquela cultura de ensino, né, que a gente vê tão presente, tão marcante em outros estados aí, como o Ceará, como a Paraíba mesmo. A gente ainda tem essa dificuldade em Mossoró, né, porque não se criou ainda essa cultura ao longo das gerações. Mas, enfim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cirurgia torácica, sobre derrame pleural. Esse tema é um tema, assim, que é muito comum. Hoje, por exemplo, antes de começar essa aula aqui, eu já drenei 2 tóraces, né? O plural de tórax é tóraces, por derrame pleural. Um deles, um hemotórax, sangue, né? O conteúdo era sangue, e o outro era pus, né? Era um empiema. Então, assim, o derrame pleural, ele faz parte da avaliação do dia a dia do médico, seja um médico generalista, um médico cirurgião, um médico cirurgião torácico, e irremediavelmente, em algum momento, vocês vão se deparar com pacientes com derrame pleural e vocês vão ter que saber o que fazer em termos de abordagem desse paciente, como é que esse paciente deve ser avaliado, que exames devem ser solicitados, como é que esses exames devem ser interpretados e qual é a conduta frente a esse paciente com derrame pleural. Então, é isso que a gente vai conversar nessa aula de hoje. Então, veja, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que todos nós produzimos líquido pleural de forma dinâmica no nosso organismo. E todo líquido que é produzido, ele é também reabsorvido, ficando apenas uma pequena película de líquido que fica ali entre os folhetos pleurais, entre o folheto visceral, que recobre o parênquima pulmonar, e o folheto parietal, que recobre a caixa torácica por dentro, né? E aí uma pequena lâmina de líquido pleural reveste, permanece ali entre esses dois revestimentos, fazendo com que ocorra o deslizamento pleural durante a ventilação, durante o processo de respiração, né? Isso, juntamente com o fole diafragmático, junto com a ação da musculatura intercostal e dos outros músculos da parede torácica, que promovem o processo de ventilação de forma fisiológica nos pacientes e nos seres humanos, né, de uma forma geral. Então, vejam só, esse líquido, ele é produzido e é reabsorvido, e isso acontece de forma dinâmica no nosso organismo. Esse líquido, ele pode aumentar ou pode diminuir, a depender de alguns fatores que nós vamos ver daqui a pouco, mas que são determinantes para o extravasamento intravascular de líquido pleural para o espaço pleural, ou então algum problema de reabsorção desse líquido.
Existem basicamente 5 mecanismos que levam um paciente a acumular líquido no espaço pleural e então desenvolver o que nós chamamos de derrame pleural. O primeiro mecanismo é o aumento da pressão hidrostática. Esse mecanismo é um mecanismo, por exemplo, que explica como é que acontece o derrame pleural em um paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo. A pressão hidrostática, o grau de congestão sistêmica do paciente, leva a um aumento da pressão intravascular, que facilita o extravasamento de líquido do intravascular, que é a região de maior pressão, para o extravascular, que é a região de menor pressão. E, nesse caso, o extravascular vai estar sendo representado pelo espaço pleural. O segundo mecanismo é a redução da pressão oncótica. A partir do momento que eu reduzo a pressão oncótica, eu crio um sistema de soluto solvente em que eu tenho uma tendência de deslocamento de líquido da região onde eu tenho menor osmolaridade para a região onde eu tenho maior osmolaridade. E qual é essa condição que cria, por exemplo, a redução da pressão oncótica? São as doenças que fazem com que o paciente percam proteína, né? Então, a própria desnutrição, síndrome nefrótica, insuficiência hepática, faz com que o paciente entre em uma condição de hipoalbuminúria. E aí o paciente acaba tendo extravasamento de líquido do intravascular para o extravascular. O terceiro mecanismo é o aumento da permeabilidade vascular. Esse aumento da permeabilidade vascular é, por exemplo, um mecanismo presente nas pneumonias, que gera-se um estado inflamatório. E esse estado inflamatório pleural faz com que ocorra um maior aumento da permeabilidade, um maior aumento de permeabilidade da membrana pleural, né, das pleuras, entre as pleuras viscerais e parietais, e acaba extravasando o líquido ali do intravascular também para o extravascular. O quarto mecanismo é o comprometimento da reabsorção. Aqui entram as doenças principalmente neoplásicas. Então, é aquele paciente que tem algum tipo de câncer, principalmente, mais comumente, na verdade, câncer de pulmão e câncer de mama, com metástase para a pleura, mas outros tipos de câncer também podem evoluir com metástase pleural, mas que esse câncer metastático, ele acaba obstruindo os poros de reabsorção do líquido pleural e levando a um acúmulo e, consequentemente, ao derrame pleural. O quinto mecanismo é o aumento da negatividade intrapleural, presente, por exemplo, nas atelectasias. Então, se eu tenho uma atelectasia obstrutiva, como assim? Eu tenho, por exemplo, um tumor endobrônquico que está obstruindo o brônquio principal direito ou esquerdo, ou um brônquio lobar, ou um brônquio segmentar que seja. E essa obstrução brônquica está causando uma atelectasia distal naquele parênquima que deveria ser aerado, certo? E aí, essa atelectasia faz com que ocorra uma redução do espaço, do espaço intrapleural. Com essa redução do espaço intrapleural, diminui também a negatividade, né? A negatividade da pressão intrapleural acaba diminuindo também e ocorre extravasamento do intravascular para o extravascular por diferença de pressão. Então, esses são os 5 mecanismos básicos que levam o paciente a desenvolver derrame pleural. E o paciente com derrame pleural, ele pode ser aquele paciente, aquele doente, que pode chegar para a gente totalmente assintomático, sem nenhuma queixa, e também pode apresentar várias queixas, que podem vir de forma isolada ou de forma associada, digamos assim. Então, o que é que faz um paciente ter um derrame pleural, por exemplo, volumoso e ser assintomático? É principalmente a reserva pulmonar, a reserva respiratória que esse paciente tem, e a velocidade com que se instala esse derrame pleural. Então, eu vou lhe dar o exemplo desse paciente que a gente drenou hoje. Um paciente jovem, que nunca fumou, sofreu um acidente de moto, e chegou com um hemotórax pequeno no pronto-socorro, bem pequeno mesmo, era um trauma contuso e ficou de observação. E ao longo das 24, 48 horas, foram feitos exames de controle e observou-se que esse hemotórax estava aumentando. Então, no momento da drenagem, esse paciente ele chegou assintomático. Por quê? Porque a velocidade de aumento desse hemotórax foi lenta. Ele foi crescendo de forma lenta. Então, o paciente, como tinha um pulmão bom, nunca fumou, não tinha nenhuma doença de base,
ele acaba compensando e se adaptando àquela nova condição em que você tem um derrame pleural ali comprimindo o parênquima pulmonar, e com isso ele acaba desenvolvendo poucos sintomas ou nenhum sintoma. Mas o paciente também pode chegar francamente dispneico. O paciente pode ter uma formação de um hemotórax de forma súbita, por exemplo, e chegar dispneico. O paciente pode ter um derrame pleural parapneumônico, que está evoluindo, que está piorando nas 2 últimas semanas, e ele está evoluindo com uma dispneia progressiva, que começou leve, mas que agora está importante, mesmo em repouso, ele refere que tem dispneia. Então, são padrões de desenvolvimento de sinais e sintomas que nós podemos encontrar. Outra coisa, o paciente pode ter também dor pleurítica, aquela dor que o paciente aponta no tórax o local em que está doendo. A dor, ela piora quando o paciente respira, é uma dor empontada. E, nesse caso, a gente vai associar algumas condições que geram inflamação ali da pleura. Por exemplo, a tuberculose pleural é uma das causas importantes. E aí nós vamos associar aquela queixa do paciente com o quadro clínico geral dele. É um paciente que é jovem, é um paciente recluso, né, privado de liberdade, é um paciente que tem febre mais vespertina, está com perda de peso. Então, isso aí, em conjunto com o padrão do derrame, em conjunto com algumas características que nós vamos avaliar durante a aula, daqui a pouco, faz pensar que esse paciente pode ter uma tuberculose pleural, por exemplo. E no exame físico, o que é que nós vamos ter? Quando nós fazemos a inspeção desse paciente, nós observamos que ele tem uma expansibilidade diminuída, assim como também na palpação, nós vamos observar que essa expansibilidade é diminuída do lado do derrame pleural. Na percussão, nós temos a alteração do som claro pulmonar por um som maciço ou submaciço, e na ausculta, o derrame pleural vai gerar o quê? Uma abolição do murmúrio vesicular. Então, o murmúrio vesicular vai estar abolido ou reduzido. E os exames de imagem mais comuns que nós utilizamos são a radiografia de tórax, a ultrassonografia e a tomografia. A radiografia de tórax nós utilizamos como primeiro exame de imagem, principalmente, por quê? Porque é um exame muito disponível ainda, tem fácil disponibilidade. Então, baixo custo, baixa quantidade de radiação, e nós conseguimos identificar aquele sinal da parábola de de Maizière, ou sinal do menisco, ou então um velamento do seio costofrênico do lado do derrame. O que é importante vocês terem em mente? Que apesar de, na faculdade, principalmente, a gente estudar que isso aqui acontece no derrame pleural, nem sempre o que é radiopaco no raio-x vai ser líquido. A gente pode estar diante aqui, por exemplo, de um tumor volumoso aqui que aparece como uma radiopacidade. E aí, nesse caso, outros exames complementares é que vão ser necessários para a gente fechar o diagnóstico aqui presuntivo imaginológico. Então, veja só, o paciente que tem um derrame pleural, que você suspeita que é um derrame pleural livre, nós pedimos essa incidência aqui, que é a incidência de Laurel. A incidência de Laurel, que é com o paciente em decúbito lateral, com raios horizontais, vai mostrar que o líquido vai escorrer ao longo da cavidade pleural, né? Ele vai se deslocar. Isso aqui, obviamente, fala a favor de que essa opacidade realmente é um líquido que está causando essa radiopacidade, e esse derrame pleural, ele é um derrame pleural livre, não é um derrame pleural loculado, que é o contrário de livre. Se fosse loculado, se tivesse uma loja de pleura aqui espessada, que tivesse determinando aqui uma ilha de líquido pleural, esse líquido não iria escorrer ao longo da cavidade torácica. Atualmente, nós utilizamos cada vez mais a ultrassonografia como um método de avaliação do derrame pleural, certo? A ultrassonografia que vai nos dar também várias informações, não só da localização do líquido, como do volume, mas também a diferenciação entre líquido, entre condensações, infiltrados, atelectasias, tumorações. A gente vai ver também no derrame pleural, através do ultrassom, a gente vai ver loculações, fibrina, fibrose, certo? Tudo isso pode ser avaliado através da ultrassonografia. Então, é um exame muito vantajoso que a gente faz à beira-leito, pode ser repetido inúmeras vezes, não expõe o paciente à radiação, tem um baixo custo, certo? Apesar de o aparelho ainda ter um custo elevado, mas, de certa forma, tem um baixo custo. E
pode ser utilizado não só para avaliação do derrame pleural, como também para guiar procedimentos, como nesse caso aqui a toracocentese, que é o primeiro procedimento cirúrgico que nós realizamos para avaliar esse líquido pleural. O padrão ouro, na realidade, que nós temos é a tomografia. Então, a tomografia de tórax, ela nos fornece a melhor imagem que nós precisamos para dizer qual é, ou pelo menos para inferir qual é a origem daquele derrame pleural. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem essa imagem aqui, a imagem de uma pleura espessada difusamente, um líquido que tem uma densidade alta, um derrame pleural unilateral, uma retração do hemitórax do lado esquerdo, e o paciente relata que teve um quadro de infecção respiratória prolongada nas últimas semanas, ou mesmo uma pneumonia que seja, isso daqui fala a favor de que é um empiema pleural, ou seja, um derrame pleural em que o conteúdo do líquido pleural é pus. Essa outra tomografia aqui, a gente observa que o derrame pleural também é unilateral, mas a gente observa que aqui eu tenho uma certa irregularidade da pleura parietal. Nessa região aqui, a gente tem uma estrutura nodular difusa na pleura parietal que tem uma captação por contraste. Então, tanto nessa região como nessa região mais anteriorizada aqui, e esse espessamento nodular pleural fala a favor de um processo neoplásico, fala a favor de um câncer, né? Seja um processo neoplásico primário da pleura, como um mesotelioma, seja uma, mais comumente, né, inclusive, uma neoplasia metastática, ou seja, diante de um paciente que já tem história prévia de câncer e que ele se apresenta agora com um derrame pleural unilateral e um espessamento nodular da pleura, eu penso que esse paciente está tendo metástase daquela neoplasia primária agora na pleura. Então, a gente consegue, com a tomografia, principalmente a tomografia com contraste, definir muito bem, por isso que é considerado padrão ouro, definir muito bem o que é lesão nodular, o que é derrame pleural, o que é espessamento pleural, o que é atelectasia, que a gente vai ver mais na frente. Então, nós conseguimos ter essa diferenciação de forma muito mais refinada. E aí, diante de um derrame pleural, pessoal, classicamente nós utilizamos o que a gente chama de critérios de Light para definir se aquele derrame pleural ele vai ser um transsudato ou um exudato. E aí, conceitualmente, os meninos da Lacete já tiveram essa aula aqui, a gente costuma dizer assim, que o exudato, ele é um problema pleural, a doença que está levando o acúmulo de líquido, ela é da pleura, ou então está acontecendo na pleura. Enquanto que o transsudato não, o transsudato é uma doença sistêmica que tem uma repercussão pleural. Então, classicamente, a gente tem os exudatos aqui principais. A gente vai ter a neoplasia, a tuberculose pleural, o derrame pleural parapneumônico, enquanto que os transsudatos, a gente vai ter aqui principalmente as causas sistêmicas, insuficiência cardíaca, desnutrição, insuficiência hepática, síndrome nefrótica, que o paciente perde proteína pela urina. Então, normalmente, quando o paciente chega, faz um primeiro exame de imagem, esse primeiro exame de imagem mostra que tem um derrame pleural, esse paciente, ele passa, muitas vezes, na maioria das vezes, a fazer parte de um grupo de pacientes que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico mínimo, menor, menos invasivo, que é a toracocentese. Então, a toracocentese, inicialmente, ela pode ser dividida em toracocentese diagnóstica, quando eu colho o líquido apenas para análise laboratorial, e a toracocentese de alívio, quando eu tiro a maior quantidade de líquido possível da cavidade pleural daquele paciente, para que ele possa respirar de forma melhor, né? Muitas vezes o paciente chega para a gente com a saturação baixa, dispneico, utilizando musculatura acessória, e aí, após a retirada dessa quantidade de líquido, que às vezes varia de 500 ml, 1 litro e meio, 2 litros, que seja, o paciente tem uma melhora significativa. E aí, nesse caso, eu chamo de toracocentese de alívio. De uma forma geral, nós coletamos o líquido da cavidade pleural e nós solicitamos alguns exames. Os 2 exames básicos que nós solicitamos sempre é a proteína e o LDH. E aí nós dividimos o valor da proteína do líquido pleural pelo valor da proteína sanguínea, a proteína sérica.
nós dividimos o LDH do líquido pleural pelo LDH sérico e nós avaliamos o valor isolado do LDH em relação ao limite superior da normalidade daquele laboratório em que está sendo feita a análise. E aí, de acordo com o resultado dessas divisões, dessas razões, é que nós saberemos se é um exudato ou um transudato. Na realidade, só precisa de um critério desse positivo para que eu classifique o paciente como tendo um derrame pleural exudativo. Então, se eu dividir a proteína do líquido pleural pela série, que for maior que 0,5, ou o LDH do líquido sérico, do líquido pleural, desculpe, pelo LDH sérico, for maior que 0,6, ou então o LDH do líquido pleural for maior do que 2/3, 2/3 o limite superior da normalidade do soro, se um desses critérios estiver presente, o paciente vai ter um exudato. Consequentemente, para ser transudato, todos esses aqui têm que estar presentes, tá certo? E aí, diante disso, se eu tenho um paciente que tem um transudato, eu tenho que tratar a causa base desse paciente. E se eu tenho um paciente que tem um exudato, eu tenho que estudar a pleura desse paciente. Tenho que fazer uma biópsia pleural, muitas vezes, para definir exatamente qual é o problema que está acometendo a pleura daquele paciente, daquele doente. Além do LDH e das proteínas, que são os primeiros exames que nós pedimos, que nós solicitamos, né? Nós também pedimos na mesma coleta, né? No mesmo momento, a gente pede o pH, a glicose, o ADA, que é a adenosina deaminase, a contagem total e diferencial de células, para a gente avaliar se é um derrame pleural que é rico em linfócitos, que tem mais de 50% de linfócitos, ou se é rico em polimorfonucleares, ou se é rico em eosinófilos. Nós também separamos um frasco com líquido para análise das culturas. Nós pedimos a pesquisa e a cultura de Bar, né, bacilo alcoácido resistente, a pesquisa de células neoplásicas, e aí, a depender de outras situações, nós vamos pedir outros exames. Por exemplo, a amilase, quando eu estou suspeitando que seja um derrame pleural secundário a uma pancreatite, ou então a pesquisa de triglicerídeos, né, a mensuração dos triglicerídeos, quando eu estou pensando que pode ser um quilotórax, por exemplo. E aí, como eu falei, as principais causas aqui, tanto de transudatos como de exudatos, são estas, tá certo? Na prática, lógico que tem listas e listas aqui enormes, tem um livro só de derrame pleural que foi escrito pelo próprio Richard Light, né? Tem um compêndiozinho só sobre isso. E aí, de acordo com o resultado da análise do líquido pleural, eu vou definir se aquele líquido ele tem predomínio de linfócitos, de neutrófilos ou de eosinófilos. Por exemplo, o derrame pleural que tem predomínio de linfócitos é muito comum no paciente que tem linfoma, que tem algum tipo de neoplasia metastática na pleura. Câncer de pulmão, câncer de mama, metastático na pleura. E também é muito comum no paciente que tem tuberculose pleural. Já o paciente que tem predomínio de neutrófilos é aquele paciente que tem um derrame pleural parapneumônico. O paciente que tem predomínio de eosinófilos é aquele paciente que tem algum tipo de hemotórax, por exemplo, ele vai ter predomínio de eosinófilos. A glicose e o pH. A glicose e o pH vão ser muito importantes quando eu estou avaliando um derrame pleural complicado, que é aquele derrame pleural que está em vias de se transformar ali em empiema, em pus mesmo. Então, sempre que eu tiver a glicose sendo consumida pelo processo infeccioso bacteriano, quando a glicose estiver abaixo de 40, o pH estiver abaixo de 7, 7,1, eu vou ter suspeita ali de que um processo infeccioso está acontecendo, e a gente já chama isso, juntamente com o LDH acima de 1.000 e as culturas positivas, a gente já chama isso de derrame pleural complicado, que, digamos assim, é a fase que precede a formação do empiema propriamente dito. O A da adenosina deaminase é muito comum, ela está elevada, acima de 30, 40, quando eu tenho a tuberculose pleural. Então, apesar de ser um exame pouco específico e muito sensível, ou seja, outras condições, como o próprio empiema, o próprio derrame pleural neoplásico, podem elevar o valor da ADA, tá certo? A gente utiliza, diante de um quadro clínico também sugestivo de tuberculose pleural, nós acabamos utilizando a ADA como um critério aí a mais para dar o diagnóstico de tuberculose pleural. E a citologia oncótica, que é a pesquisa de células neoplásicas, nem sempre vai vir positiva, vai depender muito das condições em que o líquido
está sendo acondicionado, do laboratório, da análise da patologia. E aí existem 3 derrames pleurais principais que a gente costuma discutir nas aulas, que são os mais comuns na prática, literalmente, que é o empiema, a tuberculose pleural e o derrame pleural paraneoplásico, né? O empiema, na realidade, por definição, é a presença de pus no espaço pleural, e esse derrame pleural purulento, ele é rico em neutrófilos. Como eu falei, o ADA, ele vai estar elevado também no empiema, e nós temos alguns critérios que nós consideramos bioquímicos e microbiológicos que nós utilizamos para definir esse paciente como tendo um derrame pleural complicado, que é o precursor do empiema. Naturalmente, o empiema tem várias causas. Uma das principais no nosso meio, na nossa vida como médico, é a pneumonia. Então, é aquele paciente com pneumonia comunitária que não foi tratado de forma correta, evoluiu com derrame pleural parapneumônico. Naquele momento inicial, o derrame pleural parapneumônico, ele é estéril, certo? E se o paciente não for tratado também nesse momento, ele vai evoluir para um derrame pleural complicado, que já mostra sinais de infecção. Esse derrame pleural complicado, ele não é o pus propriamente dito do empiema, mas ele já apresenta algumas alterações. A glicose vai estar reduzida, o pH vai estar reduzido, o LDH vai estar acima de 1000, ou então patógenos vão ser isolados na bacterioscopia ou na cultura. Um desses critérios estando presente já indica que eu tenho que, pelo menos, pensar em esvaziar esse derrame pleural, seja através de uma toracocentese de alívio, em que eu consigo esvaziar grande parte ou todo o derrame pleural, seja através de uma drenagem de tórax, né, ou toracostomia, como vocês queiram chamar. Então, veja só, a maior causa é a pneumonia, então é aquele empiema parapneumônico, apesar de ter outras causas também, tá certo? E aí, nós temos no quadro clínico, vai depender da doença de base. Por exemplo, nós operamos um paciente que fez um hemotórax pós-trauma, e aí o acúmulo de sangue no espaço pleural que não ficou bem drenado no momento que ele deu entrada no pronto-socorro, aquele sangue lá acumulou e infectou e se transformou em um empiema. Então, esse quadro clínico, para mim, ele fala mais a favor de uma doença mais aguda, né, que foi o hemotórax. Mas também pode ser mais uma doença subaguda, como uma pneumonia, por exemplo. Então, é aquele paciente que fez uma pneumonia comunitária, fez um tratamento, mudou de antibiótico uma semana depois, piorou com derrame pleural, não foi tratado, não foi avaliado o derrame pleural, e aí ele evoluiu com empiema. É um paciente, por exemplo, que fez uma cirurgia, uma lobectomia, uma pneumonectomia, por exemplo, e infectou a cirurgia, e aquela cirurgia, o paciente acabou evoluindo também com empiema, com pus na cavidade pleural. Independentemente da causa, normalmente nós passamos a avaliar inicialmente com exames não invasivos, que são os exames de imagem, e posteriormente nós, a partir dos exames de imagem, nós já partimos para um procedimento invasivo, que inicialmente é a toracocentese. Então, esse exame de imagem aqui, por exemplo, está mostrando aqui, até que a gente tem a cúpula diafragmática, aqui para baixo o fígado, e aqui nós vemos que tem aqui várias linhas aqui, ó, várias traves, o parênquima pulmonar telectasiada, e várias traves de fibrina aqui, mostrando que é um derrame pleural loculado, tá certo? Então, isso aqui fala a favor de empiema. Na tomografia, que é o padrão ouro para a gente avaliar o empiema, nós conseguimos identificar também ou inferir a fase em que esse empiema está, ou seja, o tempo que já decorreu desde o início do processo infeccioso. Nesse primeiro exame de imagem aqui, nós observamos o quê? Um derrame pleural unilateral, em que a pleura aqui, ela não tem espessamento, e eu tenho uma loja única. Então, esse empiema aqui, esse paciente fala mais a favor de um empiema na sua fase inicial, na sua fase 1. Esse outro paciente aqui tem aqui um derrame pleural loculado. Você vê que tem duas lojas, tem essa loja aqui e essa outra loja aqui. A pleura, ela já apresenta algum grau de espessamento, principalmente na sua face visceral. A face parietal não está tão espessada, mas a visceral a gente já observa que tem espessamento.
Então, isso aqui faz eu pensar que seja um empiema na sua fase 2, ali com 2, 3 semanas de evolução. Enquanto que nesse outro caso eu tenho uma loja única, com um espessamento pleural difuso, né? Tanto a pleura parietal como a visceral estão espessadas, e isso aqui, diante do quadro de um paciente com história típica de empiema, me faz pensar que isso aqui é um empiema na sua fase 3, que é a fase mais tardia. E aí, o primeiro exame de imagem que nós vamos fazer, né, desculpa, o primeiro exame invasivo que nós vamos realizar, né, não é nem que seja um exame invasivo, mas uma avaliação, um procedimento invasivo, na verdade, é a toracocentese. Essa toracocentese, ela pode ser feita de várias formas, mas classicamente, quando a gente vai estudar nos livros, eles orientam, né, os livros orientam a deixar o paciente sentado, com o braço, o membro ali do lado um pouco elevado, para abrir aqui um pouco os espaços intercostais, e orienta a realizar a toracocentese no dorso, na região dorsal, 1 ou 2 espaços intercostais abaixo da ponta da escápula. E aí nós coletamos o líquido, mandamos para análise, e normalmente a análise do líquido vai mostrar um exudato neutrofílico com ADA elevado, que tem ou não critérios de derrame pleural complicado. E aí, a partir disso, é que nós vamos tomar as condutas. Se um daqueles critérios de derrame pleural complicado, que são esses aqui, estiver presente, nós somos tendenciosos a esvaziar a cavidade pleural, tá? Seja através de uma toracocentese alívio ou uma drenagem de tórax propriamente dito. Então, veja, não precisa esperar, a gente já teve, né, alguns casos, inclusive a gente discutiu no grupo lá da Liga da LACIT, que, assim, as condutas eram assim, não, vamos esperar a cultura, não dizia, não, vamos esperar a cultura para poder drenar, não precisa esperar a cultura, porque muitas vezes a cultura demora muito para sair o resultado. Então, se o paciente já tem aquele líquido turvo, com algum grumo, com alguns debris ali na sua constituição, já tem um LDH acima de 1.000, já tem um pH baixo, não precisa esperar a cultura, você tem que esvaziar aquela cavidade pleural antes que se transforme em um empiema propriamente dito. Então, o empiema ele tem 3 fases, tem a fase 1, que é a fase exudativa, que vai ali da primeira até a segunda semana de evolução. Normalmente, nesse momento, eu vou ter um derrame pleural livre, sem espessamento da parede, sem espessamento pleural. O derrame pleural ele é livre, forma a parábola de Demosier. Se você fizer um raio-x na incidência de Laurel, vocês vão ver que o líquido ele escorre na cavidade pleural, tá certo? Se não for resolvido nesse momento, o empiema ele evolui para a fase 2, que é a fase fibrino-purulenta. Nesse momento, eu já tenho um derrame pleural multiloculado, com várias lojas aqui dentro da cavidade pleural, algumas delas se comunicando entre si e outras não. Algum grau de espessamento pleural aqui a gente já pode observar também. E nesse caso aqui, normalmente, só esvaziar a cavidade pleural, seja com dreno ou com a toracocentese, não vai resolver. No derrame pleural complicado, na fase de derrame pleural complicado e na fase 1 do empiema, que eu tenho um derrame pleural livre, uma drenagem de tórax, na imensa maioria das vezes, já resolve o problema, já resolve o quadro clínico do paciente. Lógico que isso associado aqui a uma internação hospitalar, antibiótico terapia. Normalmente, essa antibiótico terapia vai visar ali um tratamento, um espectro de tratamento muito parecido com o tratamento da pneumonia comunitária mesmo, tá certo? Pegando gram negativo, um anaeróbio que seja, e se não resolver, e associado a isso, fisioterapia respiratória. E aí, se não resolve, nessa fase 1, o paciente evolui para a fase 2. Na fase 2, não adianta somente drenar o tórax desse paciente. Nesse caso, nesse momento, eu tenho que fazer um procedimento cirúrgico, que a gente chama de decorticação, que essa decorticação, ela visa lavar toda a cavidade pleural, aspirar todo o pus que tiver aqui loculado e comunicar todas as lojas, que é para que o pulmão possa expandir e ocupar a cavidade pleural como um todo. Então, normalmente, essa decorticação ela é feita ou por vídeo ou por via aberta, tá certo? E a gente consegue delocular, né, desfazer todas as lojas. Se o empiema não for tratado na sua fase 2, ele evolui para a fase 3. E aí a fase 3 é chamada de fase de organização. Nesse caso aqui, o paciente já tem aí 1 mês de evolução.
E no exame de imagem eu já vou ter uma cavidade pleural com espessamento pleural difuso e, normalmente, uma ou duas cavidades de pus aqui no espaço pleural. Nesse momento aqui, o pulmão está completamente encarcerado, que a gente chama. Então, por mais que eu drene o paciente, que eu tente lavar esse pus aqui, esse pulmão não vai expandir. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver que existem duas opções de tratamento específicas, que ou o paciente vai fazer uma pleurostomia, nesse caso, é um procedimento cirúrgico em que a gente resseca um segmento de costela e deixa o tórax aberto para o meio externo, e ele vai para casa com esse tórax aberto e vai ficar fazendo ali um processo de higienização, de saneamento daquela cavidade pleural, até que o pulmão, pouco a pouco, volte a expandir, a ocupar aquele espaço que antes era ocupado pelo pus, ou então ele vai fazer uma decorticação clássica, que é o quê? É você tirar o córtex dessa carapaça de fibrose que está encarcerando o pulmão. Por isso que o nome da cirurgia é decorticação, porque nós tiramos o córtex, essa lâmina de tecido fibroso mais externa que está encarcerando o pulmão. E você diz assim, sim, e nessa pleurostomia, o paciente vai para casa com esse orifício comunicando com o meio externo e não faz um pneumotórax? Não faz um pneumotórax, por quê? Porque do mesmo jeito que essa carapaça de fibrose, desse tecido aqui fibroso, impede que o pulmão expanda e ocupe a cavidade pleural completamente, ela também impede que a pressão atmosférica exerça aqui uma força suficiente para fazer um colabamento e um pneumotórax aberto nesse paciente. Então, as intervenções, elas podem ir desde uma simples toracocentese de alívio, como no caso do derrame pleural complicado, que só uma toracocentese de alívio já vai poder resolver, passando por uma drenagem de tórax clássica, tubular, ou com um dreno de pigtail, como a gente vai ver daqui a pouco, passando também pela videotoracoscopia, que é a decorticação por vídeo, ou por toracotomia, que é a cirurgia aberta, ou mesmo a pleurostomia, que é essa cirurgia em que ocorre a ressecção de um segmento de costela. Então, esse paciente aqui é o paciente que é submetido a uma drenagem de tórax. Normalmente, essa drenagem ela é realizada no quinto, sexto espaço intercostal. Isso hoje varia muito, principalmente depois do advento do uso do ultrassom, guiando esses procedimentos cirúrgicos no tórax. Então, a gente localiza com o ultrassom qual é o ponto mais baixo aqui, em que a gravidade vai ajudar esse líquido sair pelo dreno, e aí, a partir desse ponto mais baixo, é que nós escolhemos o espaço intercostal em que vai ser realizada a drenagem. Esse dreno é um dreno tubular clássico, então é um dreno que vocês vão encontrar facilmente em qualquer hospital, seja Cajazeiras, Mossoró, Natal, João Pessoa, Campina Grande. É um dreno clássico que vai ter aí grande difusão entre todos os hospitais, principalmente os hospitais públicos mesmo. Então, normalmente é entre a linha axilar média e a anterior ou posterior, vai depender se o derrame é mais posterior ou mais anterior, também vai depender disso. E normalmente é no quinto espaço intercostal. Então, essa imagem aqui é uma imagem de um corte, de uma cirurgia, né? Que a gente fez por vídeo. Você vê duas pinças aqui segurando o pulmão, enquanto o aspirador está lavando e aspirando as secreções purulentas aqui embaixo. Essa outra imagem aqui é a imagem de uma pleurostomia. Então, você observa que depois que nós ressecamos o segmento de costela, nós marsupializamos, ou seja, damos uns pontos aqui entre a pele e a pleura, e o paciente vai para casa com esse orifício aqui aberto, com o objetivo de ficar saneando, lavando isso daqui com ducha ou com soro, para que ocorra a limpeza, o saneamento da cavidade pleural. E aqui nós temos um procedimento, se eu não tenho nada, foi tirado inclusive do YouTube do professor Bonomi, que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, mostrando aqui a realização da drenagem de tórax em um paciente de UTI. Então, você observa que o paciente está deitado em decúbito dorsal e a gente faz a asepsia, antisepsia, a colocação dos campos, tudo certinho. Esse paciente muito provavelmente está entubado, mas se não tiver, esse procedimento deve ser feito sob sedação. Nós fazemos o bloqueio intercostal com xilocaína aqui nos espaços intercostais que nós vamos manipular. Nesse caso aqui, provavelmente o quinto espaço, pela localização e a referência com o mamilo.
e aí nós vamos divulsionando, ou seja, dissecando apenas separando os tecidos, sem grandes dissecções, sem grandes cortes, sempre perpendicular à parede torácica e em direção à borda superior da costela inferior. Lembrando que isso é um pleonasmo, né? Porque entre duas costelas sempre só vai existir uma borda superior e ela sempre será da costela de baixo, da costela inferior. Então, não precisa dizer borda superior da costela inferior, apenas dizer que é na borda superior da costela. E aí a gente adentra com o tubo aqui 5 centímetros depois do último furo e depois faz uma fixação. Essa fixação ela pode ser feita através do ponto com bailarina ou de pontos com donate ou simples. Tem mais ou menos umas 20 formas diferentes de se fixar um dreno de tórax. Não existe nenhum estudo que diga que existe uma forma melhor do que a outra, um ponto melhor do que o outro. O que normalmente a gente acaba fazendo é utilizando fios multifilamentares, que aí realmente tem um atrito melhor com o dreno de tórax e diminui a chance desse fio escorregar e o paciente perder esse dreno. Então, esse é o procedimento da drenagem de tórax mais convencional que vocês vão ter aí acesso nos hospitais por onde vocês forem andar, né? Ou se vocês forem estagiar. Esse vídeo 2 aqui, pessoal, mostra um paciente que no raio-x tinha uma grande opacidade do lado direito, no hemitórax direito, e que na tomografia, e aí o paciente foi submetido a uma drenagem de tórax, porque o colega que avaliou inicialmente achou que era um derrame pleural volumoso, mas que a tomografia, na realidade, mostrou que não se tratava de um derrame pleural, e sim de uma grande massa tumoral. Então, a gente observa que tudo que está à esquerda, desculpe, à direita aqui, tudo que vai aparecer aqui à direita, praticamente, tudo isso aqui é lesão tumoral. A gente observa que tem uma densidade maior em relação ao líquido. O líquido ele é mais hipodenso, ele é menos cinza, é mais cinza escuro. Aqui é líquido e aqui é tumor. Então, essa drenagem ela foi feita unicamente baseada pelo raio-x e nós observamos que ocorreu esse equívoco aí. Isso aí é para chamar a atenção de que nem tudo que é radiopaco no raio-x vai ser derrame pleural. Esse outro vídeo aqui é mostrando um outro tipo de dreno de tórax, que a gente chama dreno do tipo pigtail. Então, inicialmente, o colega fez aqui uma toracocentese, ele fez a toracocentese e já na toracocentese ele já aspirou ar, ó. Então, muito provavelmente, isso aqui foi um pneumotórax, a indicação da drenagem nesse caso. E aí ele faz uma pequena incisão e coloca esse dreno bem menos calibroso do que aquele dreno tubular inicial que vocês viram. E esse dreno ele vai ficar na cavidade pleural até que o processo patológico, né, no caso aí o pneumotórax, seja resolvido. Esse dreno, consequentemente, ele, por ser mais fino, né, ele comprime menos o nervo intercostal, que passa nas bordas inferiores das costelas e causa menos dor. E o paciente consegue ter melhor mobilidade também, sair mais precocemente do leito. Ele fica acoplado a essa válvula aqui, que nós chamamos de válvula de Heimlich. Essa válvula ela tem um mecanismo unidirecional, então toda vez ela tem um formato de um cone, e toda vez que o paciente inspira, que na verdade deveria entrar ar, né, na inspiração a gente tem uma redução da pressão intrapleural, então o ar deveria entrar durante a inspiração, mas na realidade o que acontece é o fechamento dessa válvula e o ar não entra. E durante a expiração, esse ar ele acaba saindo pela válvula de Heimlich. Então, esse tipo de dreno que hoje a gente já tem em alguns hospitais públicos aqui do estado, né? Esse dreno ele permite a drenagem de líquidos fluidos com densidade baixa, tipo líquido de tuberculose pleural, líquido de neoplasia que seja, ou então drenagem de pneumotórax, tá certo? E é muito efetivo, faz com que o paciente saia rapidamente do leito. Esse outro vídeo aqui é mostrando como é que é feita uma decorticação por vídeo, né, de um empiema na sua fase 2. Então, a gente observa que quando nós entramos aqui com a câmera na cavidade pleural,
essa cavidade, a gente não consegue nem localizar bem o que é pulmão, né? Tá tudo colado, tudo aderido, várias lojas, muita quantidade de fibrina aqui, ó. O pulmão fica nessa região aqui de baixo e aqui em cima nós temos a parede torácica. Então, o objetivo principal da cirurgia é limpar toda a cavidade torácica, ó, soltar o pulmão, comunicar as lojas para que ele volte, no final da cirurgia, a ocupar toda a cavidade pleural de uma forma homogênea e sem gerar nenhum tipo de loculação que possa fazer com que ocorra uma recidiva desse empiema. Então, o objetivo da cirurgia tem estes objetivos, né? Lavando a cavidade pleural, aspirando fibrina, fibrose, pus, comunicando. É lavar, entrar, lavar, aspirar. É um trabalho mesmo de saneamento da cavidade pleural. E aí, ao final do procedimento, o pulmão, ele volta a expandir, ó, e ocupar a cavidade pleural, mas agora de uma forma homogênea, né? Então, isso aqui é a decorticação por vídeo, que é muito realizada na fase 2 do empiema. E aqui é uma pleurostomia, foi realizada lá no serviço onde eu fiz residência. A equipe aqui que vai aparecer, doutor Antero, doutor Alain, e a gente observa como é que fica o aspecto final de uma pleurostomia. O orifício na parede torácica aberto, né? A cavidade pleural aqui sendo vista através do orifício, e o coração aqui, o mediastino, o coração batendo lá no mediastino. O segundo tipo de derrame pleural específico que a gente estuda é a tuberculose pleural, pessoal. A tuberculose pleural, a primeira que é a tuberculose, ela pode acometer vários órgãos, né? Então, a gente tem a tuberculose ganglionar, a tuberculose na coluna vertebral, a tuberculose peritoneal, a tuberculose pulmonar, e das formas extrapulmonares, a tuberculose pleural é a mais comum em adultos. Isso é importantíssimo a gente saber, por quê? Porque muitas vezes a gente sai da faculdade sem nem saber que existe esse tipo de tuberculose. E é uma doença curável, né? Então, a partir do momento que você dá o diagnóstico, você faz o mesmo tratamento da tuberculose pulmonar e o paciente tem uma evolução excelente. Quando a gente pensa assim, que são pacientes jovens, que não tem comorbidade nenhuma, né? E que a gente pode curar o paciente totalmente de uma condição como a tuberculose pleural, a gente vê a importância da gente ter esse tipo de conhecimento. Então, como eu já falei antes, é um derrame pleural rico em linfócitos, que tem um ADA elevado, é um derrame em que, se eu for fazer a bacterioscopia, né, se eu for analisar a microbiologia desse derrame, nem sempre ele vai ser positivo, eu vou encontrar o bacilo da tuberculose ali presente, é um derrame que a gente chama de pulse bacilar, e a reação inflamatória imunomediada causada pela tuberculose pleural gera um atapetamento, um tecido uniforme que envolve toda a pleura parietal de forma mais ou menos uniforme, tá? Isso faz com que ocorra uma dificuldade de renovação das células que constituem a pleura parietal. Então, veja só, a pleura parietal é constituída pelas células mesoteliais. Essas células, elas passam por um turnover normal, fisiológico, né? Elas caem na cavidade pleural e elas existem no líquido pleural fisiológico em quantidades elevadas, naturalmente. Só que a partir do momento que eu tenho um processo inflamatório, infeccioso da tuberculose pleural, eu vou ter um atapetamento uniforme da pleura parietal e essas células mesoteliais, elas vão acabar não caindo, digamos assim, entre aspas, na cavidade pleural de forma normal. Então, quando eu vou fazer análise desse líquido pleural, as células mesoteliais, a quantidade vai ser uma quantidade baixa, menor que 5%. Um padrão ouro seria a biópsia de pleura. Então, a biópsia de pleura na tuberculose pleural vai mostrar aqui aquele granuloma caseoso, típico de tuberculose pleural, tá? E aí, essa biópsia de pleura, ela pode ser feita de duas formas, ou através de uma agulha de biópsia de pleura, que nós chamamos de agulha de Kopp, ou então através da cirurgia por vídeo, que nós entramos com uma câmera, localizamos o segmento de pleura e que eu quero tirar, e fazemos a extração daquele segmento de pleura, um segmento pequenininho mesmo, de 1 centímetro, 2 centímetros, já é suficiente para dar o diagnóstico de tuberculose pleural. A tuberculose pleural, pessoal, vai ser muito comum naquele perfil de paciente, normalmente são pacientes jovens, muitas vezes privados de liberdade, ou então pacientes que moram em
em ambientes fechados com muitas outras pessoas, né? E que tem um quadro clínico arrastado, de tosse, dor torácica, febre, perda de peso, hiporexia, né? Então, diante de um quadro clínico desse, e em um paciente jovem, sem nenhum histórico de câncer, sem nunca ter fumado, e que tem um derrame pleural unilateral, então esse paciente aí a gente tem que pensar na possibilidade de tuberculose pleural. Esse outro vídeo aqui, que eu tirei do canal do Alan Pontes, que é o colega cirurgião torácico lá de Fortaleza, mostra muito perfeitamente como é que é feita a avaliação inicial desse tipo de paciente. Então, a gente vê um paciente jovem, né, como ele colocou aqui no início, 38 anos, masculino, apresentando tosse produtiva e febre há 2 semanas. E aí, esse paciente fez um raio-x que mostrou uma opacidade na base aqui direita, certo? E foi partido, então, para a opção da toracocentese com biópsia com agulha de Kolbe. Então, veja, a agulha de Kolbe, ele mostra a foto aqui, ficou muito boa essa foto, que ele mostra aqui, deixa evidente que a agulha de Kolbe, na realidade, é um conjunto de 4 elementos metálicos. O mandril, 2 guias e a agulha propriamente dita. A agulha de Kolbe tem esse gancho aqui nessa extremidade, que é a extremidade que vai entrar na cavidade pleural, e esse gancho, depois que a agulha entra, quando eu vou tirar esse gancho, ele acaba trazendo consigo um fragmento de pleura parietal, e é esse fragmento de pleura parietal que nós vamos mandar para a biópsia. Então, veja só, vamos assistir aqui ele fazendo o procedimento para vocês entenderem mais ou menos como é que é feito. Então, o paciente está sentado, do jeito que eu mostrei lá, do jeito que os livros mostram, né? Com o braço direito elevado, sobre um suporte, para abrir o espaço intercostal, ele faz o bloqueio intercostal ali, um espaço intercostal abaixo do ângulo inferior da escápula, faz uma pequena incisão para entrar aquele conjunto de agulhas, né? Então, ele colocou o mandril junto com os guias. Depois que chegar no espaço pleural, ele vai tirar agora os guias, vai deixar só o mandril e vai fazer uma coleta, inicialmente uma coleta de líquido com uma seringa para mandar para estudo, né? Lembrando que esse líquido ele vai ter que ser estudado do ponto de vista da bioquímica, então ele vai pedir aí proteína, LDH, glicose, pH, triglicerídeos, amilase que seja, e vai ter que ser estudado também do ponto de vista microbiológico. Então, vai pedir as culturas, cultura para bactérias, para fungos, pesquisa direta de fungo, cultura para anaeróbio, para germes atípicos, para BK, né, a própria baciloscopia, pesquisa de gene expert, tudo isso vai ser solicitado aí do líquido pleural. E, posteriormente, depois de retirado o líquido, ele vai partir para a biópsia, propriamente dito, com agulha de Kolbe, né, que a biópsia normalmente ela é feita após, até porque se houver algum tipo de sangramento durante a biópsia, não vai falsear o resultado da análise do líquido pleural. Então, agora ele está introduzindo a agulha, porque tem aquele ganchinho na ponta, né? E aí, quando ele puxa o conjunto, aquele ganchinho, ele engancha literalmente, né? Ele prende ali na pleura parietal, ó. E aí, quando ele puxa somente a agulha, deixando o mandril, ele traz consigo, a agulha traz consigo um fragmentozinho pequeno de pleura parietal, certo? Então, essa é a biópsia com a agulha de Kolbe. Ele vai tirando aqui algo em torno de 4, 5 fragmentos e vai colocando no formol. Então, o terceiro e último tipo de derrame pleural que eu queria conversar com vocês hoje é o derrame pleural neoplásico. E aí tem 2 formas de apresentação. Ou o paciente vai ter uma neoplasia primária de pleura, e aí nesse caso aqui, principalmente o mesotelioma pleural, que é aquele tipo de câncer mais associado à exposição ao asbesto, né? Ou o paciente vai ter a doença metastática na pleura, que é muitíssimo mais comum. Então, é aquele paciente que tem um câncer de pulmão, um câncer de mama, um câncer de estômago, e aí evolui com metástase na pleura. Os tumores metastáticos, as lesões metastáticas, elas obstruem as vias de saída de reabsorção fisiológica do líquido pleural, e o paciente acumula líquido pleural na cavidade. Normalmente, existe aqui uma divisão, o líquido tanto ele pode ser seroso, como pode ser sanguinolento. A maioria dos derrames pleurais neoplásicos são serosos, mas, diante de um derrame pleural sanguinolento, a principal causa de derrames pleurais sanguinolentos é o derrame pleural neoplásico. Então, é importante vocês fazerem essa diferenciação
para não se confundir, principalmente em provas de residência. A citologia oncótica, ela pode vir ou não positiva, e aí, como eu falei, vai depender muito da qualidade da amostra, vai depender muito do condicionamento, do acondicionamento dessa amostra e da análise da patologia. Nesse caso aqui, pessoal, tem duas formas de a gente provar que o paciente tem derrame pleural neoplásico, né? Tem duas formas, que é através da biópsia. Essa biópsia pode ser feita com agulha também, ou pode ser feita com videotoracoscopia. O padrão ouro é a videotoracoscopia. Por que não é com agulha, né? Porque a agulha, essa biópsia com agulha de copo que eu acabei de mostrar, ela é realizada às cegas. Eu não sei qual é a região da pleura que eu estou tirando para mandar para a biópsia. E o derrame pleural neoplásico, metastático, tem um padrão de disseminação que a gente costuma dizer que é saltitante. Então, você tem pequenos nódulos que se implantam na pleura parietal ali, e entre um nódulo e outro, muitas vezes eu tenho pleura completamente normal. Então, se eu fizer a biópsia de pleura com agulha, a chance de vir negativo é muito alta. Então, se tiver disponível a videotoracoscopia, o ideal é que seja feito com videotoracoscopia logo no início do quadro clínico. Então, nesse paciente, eu tenho uma doença, normalmente uma doença metastática, ou seja, uma doença avançada, um paciente com câncer de mama com metástase pleural, câncer de estômago com metástase pleural. E nesse caso, não existe uma indicação assim de a gente fazer a excisão da pleura, entendeu? Porque a doença ela já é metastática, já é avançada, já é sistêmica. E aí esse paciente ele vai ser submetido a procedimentos que tem por objetivo gerar mais conforto para eles, tá? E aí normalmente a gente faz dois tipos de procedimento. Ou o paciente, se o paciente, após uma toracocentese de alívio, em que eu retiro completamente o líquido da cavidade pleural, ele expande completamente o pulmão, se eu tiver diante desse tipo de paciente, aí eu vou fazer um procedimento cirúrgico chamado de pleurodese. O que é a pleurodese? A pleurodese é a sínfise, a colagem, a fusão da pleura visceral com a parietal. Para quê? Para evitar, para deixar de existir o espaço pleural e evitar o acúmulo, reacúmulo de líquido ali na cavidade pleural que existia anteriormente. Então, normalmente, essa pleurodese ela pode ser feita com a utilização de algumas substâncias. Mais comumente, nós utilizamos o talco, que é o silicato de magnésio, mas outras substâncias, até como o PVPI tópico, também podem ser utilizados, certo? E essa pleurodese ela pode ser feita tanto através da cirurgia por vídeo, então levo o paciente para a sala de cirurgia, passo a câmera lá na cavidade pleural e faço a dispersão, seja do talco ou do PVPI, na cavidade pleural. E aquela substância vai gerar uma reação inflamatória entre a pleura parietal e visceral, e essa reação inflamatória vai gerar a sínfise pleural. Normalmente, eu tenho que ter algumas condições, tem que se basear em algumas premissas. Então, assim, o paciente, ele tem que ter um derrame pleural de origem neoplásica. Então, eu tenho que provar realmente que é o câncer que está gerando aquele derrame pleural. Segundo, eu tenho que ter uma expansibilidade pulmonar completa. Por quê? Porque eu só consigo colar duas coisas que se tocam. Se, após a toracocentese de alívio, que eu retiro completamente a quantidade de líquido, a pleura visceral não toca na pleura parietal, eu não tenho como fazer uma sínfise, uma fusão de duas coisas que não se tocam. Então, eu tenho que ter expansibilidade pulmonar completa. E o terceiro critério é a melhora dos sintomas. Então, o paciente ele pode ter uma dispneia por um TEP, por exemplo. É um paciente idoso, acamado, que tem câncer, que é um fator de risco para tromboembolismo pulmonar, e ele pode ter uma dispneia importante por conta do TEP, e não necessariamente por conta do derrame pleural. Então, eu tenho que ter uma melhora do quadro clínico daquele paciente para que a pleurodese esteja bem indicada. Então, de uma forma geral, nós levamos esses critérios aí, dentre outros, como sendo relevantes para a realização da pleurodese. E no paciente que o pulmão não expande, tem alguns pacientes que o tumor, ele envolve o pulmão, encarcera o pulmão como se fosse um empiema ali na fase 3, e o pulmão não consegue expandir. E aí, para esse paciente, como o pulmão não expande, eu não consigo fazer uma pleurodese nesse doente. Mas se ele melhora dos sintomas, esse paciente, muitas vezes, ele é
drenado através da colocação de um catéter de pleura específico, que é diferente daqueles drenos que eu mostrei para vocês, e ele vai para casa com esse tipo de catéter. E aí ele faz o esvaziamento a depender da sintomatologia ou não. E ou então, se o paciente, se o serviço não tiver disponibilidade desse tipo de catéter, sempre que o paciente estiver sintomático, ele vai ser submetido a uma toracocentese de alívio. Então, esse procedimento aqui é o procedimento da pleurodese. Normalmente, nós enxergamos isso aqui quando passamos a câmera. Então, você vê a parede torácica nesse ponto aqui, e nesse outro aqui a gente vê o pulmão. E aqui a cavidade pleural aqui como cavidade real, né? E não como cavidade virtual. Aqui a gente observa líquido, então é um derrame pleural de origem neoplásica. A pleura parece estar doente, parece estar espessada. E aí o cirurgião aqui está entrando com uma pinça de biópsia e tirando um fragmento de pleura visceral para mandar para o estudo, para a biópsia, né? E aí, depois que ele faz essa biópsia, aspira o líquido e percebe que o pulmão expande, e realmente está expandindo bem mesmo aqui, ele faz a aspersão do talco, né? Nesse caso aqui que foi usado o talco, que é o silicato de magnésio, né? Não é aquele talco comercial que a gente encontra aí na farmácia, né? É o silicato de magnésio, talco estéreo, que é colocado na cavidade pleural e que tem por objetivo causar a reação inflamatória que vai fazer a síntese pleural. Aqui no final vocês vão ver que ele vai fazer a aspersão do talco, ó, como se fosse uma neve dentro da cavidade pleural, e isso vai gerar uma reação inflamatória aí que vai fundir a pleura visceral na parietal. E aqui é o segundo método de fazer a pleurodese, que é através do dreno, né? Então, eu faço uma drenagem de tórax convencional no paciente, e aí eu faço uma solução do talco com soro, em alguns casos utilizando também anestésico aqui dentro. Faço uma solução como se fosse uma papa, literalmente, e aí nós infundimos através do dreno, né? Algo em torno de 100 ml, ó. O paciente já está drenado, nesse caso está drenado com um drenozinho fininho de pigtail, ó, tá vendo? E aí ele vai fazer a infusão do talco através do dreno, né? E aí o paciente, depois que é feito esse procedimento, o paciente passa algum tempo com o dreno ainda, 2, 3, 4 dias com o dreno, e aí quando a gente tem critérios de retirada de dreno, né, o volume do líquido reduzido, o pulmão bem expandido, aí a gente tira o dreno de forma habitual, como a gente tiraria para outras patologias. Mas existem essas duas formas de a gente fazer a pleurodese. E por último, pessoal, só para um acréscimo aqui, que é o quilotórax. O quilotórax é a presença de linfa na cavidade pleural, né? Normalmente é causada por alguma lesão do ducto torácico, seja uma lesão secundária a um processo expansivo, como um linfoma, por exemplo, ou uma lesão de origem iatrogênica durante alguma cirurgia da torácica ou da cardíaca, por exemplo. E o quilotórax, você tem esse aspecto aqui, leitoso, como se fosse leite, literalmente. É um derrame pleural rico em linfócitos que, por definição, eu vou comprovar bioquimicamente através da dosagem de triglicerídeo, quando o triglicerídeo for acima de 110. É um líquido estéril, ou seja, isso aqui não é pus, normalmente não tem infecção aqui dentro, não tem bactéria. E quando eu estou na dúvida se é um quilotórax ou não, e o triglicerídeo não fecha o diagnóstico, eu posso fazer uso da pesquisa de quilomicrons. Aqui só mostrando novamente a toracocentese com o paciente sentado, a drenagem de tórax com o paciente deitado em decúbito dorsal, e basicamente é isso. Fico aberto agora aí para perguntas. Eu espero que vocês tenham escutado tudo, que eu falei muito, né? Foi ótima a aula, doutor, muito bom. Eu tenho uma pergunta em relação ao derrame pleural causado pela síndrome nefrótica. E ainda está na aula? Aqui não está aparecendo o doutor Hugo. É como se ele tivesse saído. Eu acho que ele saiu, Bianca. Ah,
Acho que ele saiu sem querer quando... Foi, quando ele fechou o slide, igual da outra vez, que aconteceu a mesma coisa. Deixa eu só ver se ele vai voltar. Voltou, Bianca. Sim, doutor Hugo, eu tenho uma dúvida em relação ao derrame pleural associado à síndrome nefrótica, se ele só se resolve com a resolução da síndrome ou se ele vai continuar, ele pode se resolver mesmo o paciente ainda não tendo resolvido a síndrome. Olha, geralmente, síndrome nefrótica é um quadro de transsudato, né? Então, assim, transsudato, como regra geral, tem que resolver a doença de base. Seja síndrome nefrótica, seja cirrose. Então, às vezes, por exemplo, a gente é acionado para ver um paciente que é cirrótico. E aí, esse paciente, ele tem um derrame pleural volumoso. O colega vai lá, coloca um dreno. Ele vai drenar infinitamente, ele não para de drenar, entendeu? Então, enquanto não resolver a causa que está levando ao transsudato, não adianta. Em raríssimos casos, assim, é muito controverso, existe a possibilidade de se fazer pleurodese, mas, assim, é muito controverso, entendeu? Sim. De conceito mesmo para levar para a vida é tratar a doença de base sempre que for um transsudato. Sim, a mesma coisa aconteceria na enteropatia perdedora de proteína, né? Porque vai ter redução de albumina e pode gerar o derrame. Exatamente. E aí tem inúmeras causas, para você ter noção, o Light, né, que ele escreveu, tem um livro, que o nome do livro é Derrame Pleural, é derrames pleurais, se não estou enganado. E aí tem inúmeras causas, tem um capítulo lá só de derrame pleural secundária pancreatite, entendeu? Só secundária síndrome nefrótica. E aí tem inúmeras causas, a gente vai tendo os casos ao longo da vida, né, e vai consultando o livro, vai consultando o compêndio, vai estudando quando tem alguma dúvida, entendeu? Não tem como saber de tudo, de todos os casos, assim, não. Sim, entendi. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Ivan, pode falar, Ivan. Opa, doutor, boa tarde. É só uma dúvida em relação dentro desse mesmo eixo aí da pergunta de Bianca sobre um derrame pleural, também um transudato, né? Pensando agora num causado por insuficiência cardíaca, né? Que aí tem ali o acometimento bilateral e tal. A gente vê muito, assim, na literatura que, via de regra, esses derrames a gente não tem indicação de puncionar, de fazer uma toracocentese. Existe alguma contradição em relação a essa questão clínica, cirúrgica, em relação a essa questão de puncionar ou não? Eu penso assim, na ideia, na perspectiva de um paciente que ele tem um drive respiratório ruim, né, e ele com uma mínima quantidade ali de líquido pleural aumentado, né, ele já tem ali uma possivelmente ali alguma insuficiência respiratória e tal, e talvez seria indicado, em algum caso, funcionar esse derrame, pelo menos ali com conduta intermediária ali, enquanto que esse paciente não recebe ali o aparato clínico da condição de base dele. Não, exatamente, com certeza, Ivan. Se o paciente tem um derrame pleural volumoso, que está causando uma atelectasia compressiva ali do pulmão, né? Ele está desaturando, está dispneico, está usando musculatura acessória. E apesar de o paciente ainda não estar otimizado do ponto de vista das medicações de uma insuficiência cardíaca, por exemplo, mas você não vai também esperar as medicações fazerem efeito para poder ele melhorar, entendeu? Porque muitas vezes ele entra em fadiga respiratória mesmo, a depender do tempo de evolução do quadro clínico dele. Então, se o paciente tem um derrame pleural volumoso, nós somos tendenciosos a fazer uma toracocentese de alívio, não é uma toracocentese com objetivo diagnóstico. Lógico que a gente pode coletar um pouquinho de líquido ali e provar para o clínico que realmente é um transsudato, até para ele se convencer que é um transsudato mesmo, e aí focar mais em otimizar ainda mais as medicações de insuficiência cardíaca, né? Mas a gente acaba não intervindo nesses casos quando, lógico, é um derrame pleural com características de transsudato, né? Derrame pleural simétrico, bilateral. O paciente tem algum grau de desconforto, mas não é algo que está prejudicando do ponto de vista respiratório, ventilatório, ele, entendeu? Então a gente leva muito em consideração esse feeling aí. Show, obrigado, doutor. Pronto, aí em relação Luana colocou aí, né, em relação à furosemida, porque a furosemida ela acaba aumentando sendo diurético, não, então o paciente perde líquido e aumenta a concentração osmolar, digamos assim.
intravascular. Então, você pode ter aí um falseamento, né, desse cálculo aí da proteína, quando você vai fazer os critérios de Light em um paciente que usa furosemida. É mais ou menos isso. E aí, alguém mais? Se ninguém mais tiver dúvida, aí a gente encerra. Muito obrigada, doutor Hugo. Esperamos novas aulas, né? Agora que o senhor é colaborador aqui da Liga de Cirurgia. Eu agradeço em nome da Liga e em nome da UFCG também. Muito obrigada. Pronto, eu quero agradecer novamente também a vocês pelo convite e tentar fazer, assim, de uma forma integrada, né, com as duas ligas. Os meninos aí da LACIT sabem que eu sou bem atordoado em relação ao tempo, né? Mas de forma online, assim, eu acho que é uma boa opção. Querendo ou não, foi uma aula aí só de 1 hora e pouquinho, né? 1 hora e 5, não foi uma aula tão cansativa assim. E que acaba que eu acho que vocês têm acesso também de forma melhor às imagens, né? Porque às vezes eu faço essa aula também presencial e às vezes as imagens não ficam tão boas, assim, se eu projetar em uma sala muito clara, enfim. E aí, eu acho que dessa forma fica bacana, porque vocês acabam também tendo acesso às imagens com melhor qualidade, né? Acho também que vocês tiram dúvidas também, se quiserem tirar dúvidas, também de uma forma mais à vontade, né? Não fica aquela coisa também de, às vezes, alguém tem mais timidez e tal, não quer falar. Mas é isso aí, pessoal. Quem quer se aventurar aí no mundo da cirurgia é um estímulo a mais aí para vocês, né? Vocês conhecerem um pouquinho dessa especialidade, é uma especialidade ainda muito desconhecida, né? No Rio Grande do Norte todo, nós só somos 10 cirurgiões torácicos no estado todo. Na Paraíba também a gente tem uma quantidade muito pequena de cirurgião torácico. No Norte e Nordeste todo, nós só temos 3 vagas de residência de cirurgia torácica, né? Então, é uma especialidade ainda muito a crescer, muito a expandir, né? A nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, né? Quem teve no congresso viu lá que é uma sociedade muito atuante, então você tem vários projetos, né? A própria tem um projeto da sociedade, que é a SBCT Volta à Escola, né? Que é juntamente com as ligas de cirurgia torácica do Brasil, que promovem aulas com especialistas do Brasil todo, aulas remotas, né? Então, é uma especialidade muito bacana e muito a crescer, né? Que tem crescido bastante aí. Hoje em Campina Grande, para vocês terem noção, precisa-se de cirurgião torácico a ponto de o pessoal de Campina Grande perguntar se não tem nenhuma indicação de colega para ir morar em Campina Grande para trabalhar lá. E é isso aí. O que vocês puderem contar comigo aí, estou à disposição e vamos para frente. Muito obrigada, doutor Hugo. Valeu, um abraço. Tchau. Obrigada, professor. Obrigada, professor Bianca. Tchau, tchau.